ela não é como todas as garotas, ela é uma cool girl, ela é uma garota legal. Tem tantos problemas nessa frase que eu nem sei por onde começar. Quem é a cool girl? Tô trazendo esses termos em inglês porque são mais discutidos na língua inglesa e aqui no Brasil, na língua portuguesa, pelo menos eu não encontrei nenhum termo que definisse tão bem essa tropa, esse estereótipo de pessoas. Vamos lá. Como eu falei pra vocês no episódio anterior do Tomboy, eu passei a desenvolver mais amizades com meninos. E a frase que eu mais escutei durante a minha adolescência, até um pouco tempo atrás, é que eu não era como as outras garotas. Vamos falar isso aqui na frente da Raíssa, não tem problema, Raíssa não conta. É que você é como se fosse um menino pra mim. Eu via todas essas frases como algum tipo de elogio. Porque, como a gente falou no vídeo anterior, características relacionadas ao arquétipo, ao estereótipo tradicional feminino, são vistas como coisas negativas. Então, se eu era um dos garotos, significava que eu era descolada o suficiente para andar com os garotos. E eu tinha um bônus, né? Eu estava dentro dos padrões de beleza. Eu basicamente, quando eu tinha 15, 16 anos, arrotava, eu fazia várias coisas que eram consideradas coisas que os meninos faziam na minha idade também. No meu terceiro ano do ensino médio, eu entrei para a equipe de ginástica rítmica do meu colégio. Algumas obrigações de atleta, que era participar de alguns eventos. Acabei viajando bastante com os meninos, assim. Então, eu lembro que, inclusive, na minha sala tinha 3 meninos que eram atletas também, e eu acabei ficando mais amiga deles. A gente conversava bastante. E hoje em dia, eu olho para trás e eu vejo quão esquisito e passivo foi da minha parte escutar várias histórias objetificando o corpo e as outras mulheres que foram contadas na minha frente como se eu nem estivesse ali, ou ainda como se de alguma forma eu concordasse com tudo que estava ali. Eu não concordava, mas ao mesmo tempo, garotos são garotos, né? Esse assunto é de menino. Na faculdade não foi diferente, inclusive no parkour também não foi diferente. E até certo ponto da minha vida, eu não me incomodava em ser a cool girl, a garota no meio dos garotos, a que você podia falar sobre qualquer coisa, inclusive sobre a relação sexual que você tem com outras garotas na minha frente. Tem um pouco de nojinho de lembrar. Até que chegou um ponto em que eu comecei a falar as coisas. E isso foi visto como algo negativo, né? É que não dá pra falar isso na frente da Raíssa, porque ela vai problematizar. É que a Raíssa é chata, né? Ela vai estragar o clima da viagem. Eu acho legal de colocar aqui. Lembra de todos os aspectos que a gente falou da menina tomboy? É uma pessoa aventureira e tem interesses que são tidos tradicionalmente como masculinos? Pois então, pense nessa garota crescendo, se tornando uma mulher, uma jovem adulta, porque não pode ser muito velha, né, pra ser atraente. Mantendo esses mesmos interesses e que coincidem com interesses de um grupo de meninos. Então, por exemplo, é um cara que joga muito videogame, aí tem uma menina que joga videogame. Ele não vai dar bola pra menina que não atende os padrões de beleza. Mas se vem uma menina magra, branca, geralmente ruiva ou loira, às vezes morena, depende aí de onde a gente tá, essa jogar videogame, automaticamente ela se torna um objeto de desejo dos meninos desse grupo social, digamos assim, desse interesse em comum. Se o cara gosta de assistir futebol, uma menina que gosta de assistir futebol e atende os padrões de beleza, automaticamente ela vira um objeto de desejo também. E assim para vários outros lugares, inclusive no parkour. Quando eu comecei a treinar parkour, a gente tinha um termo, eu não sei se utiliza mais, eu acredito que não, mas era o termo modinha. Né? Se falava muito que tal pessoa é modinha, não vai durar 3 meses treinando parkour. Nunca passou pela cabeça das pessoas que provavelmente ela não se identificou tanto com o parkour quanto você. E no Orkut, porque nessa época existia o Orkut, tinha uma comunidade chamada Parkour Modinha. Eu, muito engraçadona que eu era, cheia das atitudes, eu resolvi entrar nessa comunidade. Eu achei muito estranho que nos meus primeiros dias dentro dessa comunidade me chamavam por um nome que não era meu. O Orkut, caso você não seja dessa época, funcionava da mesma forma que qualquer outra rede social, então tinha um nome escrito. E eu ficava, por que estão me chamando desse outro nome? E depois eu fui ver que estavam me chamando pelo nome de outro menino da comunidade, que tinha acabado de ser descoberto por ter feito um perfil fake
de uma menina que praticava parkour e atendia aos padrões de beleza da época. Então era uma menina magra, uma menina morena, inclusive ela tinha bastante peito. Era um fake, basicamente usado para trollar outros meninos do parkour. E estavam me chamando disso, estavam me chamando do nome desse menino. Enfim, a cool girl nos filmes, na cultura pop, é representada que estão no padrão de beleza, né? São meninas, mulheres bonitas. Enfim, para citar alguns exemplos, a Robin do How I Met Your Mother é uma cool girl. Tem um filme que é com a Olivia Wilde, que é Drinking Buddies. Eu não lembro o nome em português. Um filme muito, muito ruim. É basicamente uns caras, tem vários caras e só uma mulher, e eles fabricam cerveja, pelo que eu entendi, e a Olivia Wilde gosta de fast food, toma cerveja, e a Rota, ela é um dos caras. Eu acredito que tem algum desses personagens, inclusive em novelas, mas eu não acompanho tanto novela, então se você lembra de algum personagem que atende esse estereótipo, você deixa aqui nos comentários. Ela tem os mesmos interesses que os caras, ela é um dos caras, mas sobre tudo isso, ela tem que ser bonita. Ela não pode não atender a algum padrão. Ela não pode ser gorda, ela não pode ser negra. Ou, inclusive, voltando à Miss Simpatia, que nem a gente citou ontem, mas ela tem que passar por uma transformação estética do lado de fora pra ficar bonita. Aquelas cenas ridículas de filme que, tirou o óculos e de repente a mulher ficou bonita. Como se ela não pudesse ser bonita de óculos, inclusive. Fez uma escova e tá tudo bem. Além da questão estética, que acerca a cool girl, também tem alguns aspectos relacionados à personalidade. A cool girl, ela nunca se sobressai ao homem. Ela não pode ter o destaque. Até porque a cool girl nunca é protagonista dos filmes. Geralmente ela aparece num filme onde o protagonista é um cara em que não atende os padrões e ela atende os padrões e ela é tipo perfeita pra ele. Pelo protagonista ser um homem, sempre tá numa perspectiva masculina. Características tradicionalmente masculinas que ela possui, ela pode expressar isso só até certo ponto, até o ponto em que não intimida o cara, porque senão pode afetar a masculinidade dele, inclusive. A cool girl é como se ela soubesse o lugar dela na sociedade e ela aceita isso de uma forma muito passiva. Ela não quer mudar o status quo. Ela não se preocupa com os aspectos machistas e patriarcais que tem na nossa sociedade. Até porque ela se beneficia disso por ser exceção. Trazendo outro exemplo da cultura pop, a Viúva Negra. Vocês viram algum tipo de movimento de resistência em relação à Viúva Negra? Ela é interpretada pela Scarlett Johansson. Começa aí, numa roupa extremamente justa. Eu não planejei falar sobre roupas esportivas, mas eu tô jogando algumas coisas aí pra vocês. Ela sempre tá num papel, durante toda a trajetória dos Vingadores, como um papel de apoio. Então ela nunca toma a cena pra si. Uma outra cena, Girl Power, que ela dá porrada em todo mundo de uma forma muito irreal, assim. Frente da luta, em Aves de Rapina, por exemplo. Mas, enfim, outro assunto. A Viúva Negra, basicamente, ela sabe o lugar dela. Entendo, tem os negócios de poder, tudo bem, beleza. Mas, se a gente for ver o quanto de crítica que teve quando a Capitã Marvel apareceu e teve o filme dela, só porque ela era mais forte que todo mundo. Como assim? Ela é mais forte que o Thor? Como assim? Ela é mais forte que o Hulk? Não acompanho tantos quadrinhos, eu confesso que eu só gosto de assistir os filmes. Mas isso incomodou muita gente. Aí incomoda, aí intimida e aí não é legal. Tem alguns outros filmes da década de 90, esse estereótipo era muito vigente. Como Perder um Homem em 10 Dias, Tudo pra Ficar com Polly. Tudo pra Ficar com Polly? Não é esse nome. Não é mesmo, é Quem Vai Ficar com Mary, é Cameron Diaz. Muito legal colocar essa questão dos homens não serem intimidados pelas mulheres, porque no parkour, quando uma menina consegue fazer algo antes que um menino, o cara é desvalorizado. Poxa, até ela consegue, como que você não consegue fazer? É uma coisa que é muito comum de escutar e, inclusive, eu, como uma cool girl que era na época, eu já usei essa frase repetidas vezes. Tem muito isso. E daí, de repente, eu me vi falando e isso virou uma piada. É um tipo um mecanismo de defesa. Se eu faço a piada antes, sou eu que tô fazendo a piada. Você não tem o direito de me ofender com isso porque eu tô fazendo a piada. Bom, o que eu acho importante ressaltar da cool girl, ela é imaginada por homens. São homens que escreveram esses personagens. E qualquer mulher que tenta de forma consciente ou inconsciente manter esse estereótipo de cool girl, se encontrar numa posição extremamente exaustiva, né? Porque não tem como você comer toneladas de fast food e continuar no tamanho P. De novo, a gente tem a contraposição. Não existem, tipo, dois tipos de menina, ou a menina que usa salto e a menina que usa tênis. Tipo, que tal você ser
os dois tipos de menina, sabe? Nós somos plurais. Por isso que nós nos identificamos com alguns estereótipos, mas não na totalidade deles. Claro que personagens são irreais, eu entendo isso, mas é importante a gente se atentar porque eles acabam, querendo ou não, sendo modelos, referência de características e comportamentos. E eles também refletem bastante coisa do que a gente acredita enquanto uma sociedade, nem que seja no inconsciente coletivo. Fica o recado para as mulheres que a gente tem que parar com essa rivalidade feminina. É porque se sentir diferente das outras meninas não te faz melhor. Eu acredito que é isso que eu quis dizer com o vídeo todo. Primeiro que generalização de mulher não é legal, né? Nós não somos iguais, eu já acabei de falar, nós somos plurais. E você fala que é difícil treinar com mulheres, se você fala que é difícil trabalhar com mulheres, estudar com mulheres, conviver com mulheres, pensa se isso não é autossabotagem, porque você está falando de você também. Enquanto você se reconhecer como uma, você tem que estar dando um apoio. E essa é a ideia de sororidade, galera. A gente tem que prestar atenção nessa rivalidade e tem que começar a mudar. E o recado para os meninos é: uma menina pode gostar das mesmas coisas que você, ela pode inclusive ser mais forte que você, melhor que você nas coisas que você gosta, e ela pode atender padrões de beleza ou não. O fato dela atender padrões de beleza faz com que seja legal ela ser objetificada. Eu espero que vocês colaborem bastante nos comentários, porque eu sinto que eu não falei o suficiente. E amanhã eu vou trazer outro estereótipo também, vou dissecar ele um pouquinho. No vídeo de ontem eu tenho conseguido explicar um pouco mais, mas seguimos, galera. É o que eu consegui trazer hoje. Compartilhem esse vídeo e até!